No primeiro grande desafio da temporada, não dá para dizer que foi um grande desastre, obviamente ninguém quer perder clássico, né? Mas pelo que foi a atuação do Goiás em 55 a 60 minutos, dá pra gente ter boas perspectivas, né, de algumas peças desse time no decorrer do ano, mas nos minutos finais, o cansaço batendo, o meio de campo do Goiás ficou todo aberto, né? A qualidade também, a gente tem que observar esse ponto do rival. Não foi uma partida desastrosa, foi sim um bom teste nessa segunda rodada do Campeonato Goiano. Infelizmente pro Goiás, né, virou basicamente normal agora perder pro Atlético. No vídeo de hoje eu quero comentar para vocês o que foi essa escalação, as mudanças aí do Guto Ferreira, ainda priorizando essa parte física do que só técnica, a inscrição de alguns jogadores que não ficaram à disposição aí para esse clássico no Antônio Ascioli, o que foi cada um dos momentos, né, e o que a gente pode melhorar em relação à terceira rodada e à sequência do Campeonato Goiano, que nessa primeira fase é muito tranquila, né, sem grande desespero, sem querer fazer julgamento para o resto do ano, como se fosse esse time que fosse começar a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, Brasileirão, não vai ser, e a gente já tem algumas perspectivas, algumas ideias, né, do que pensa o técnico Guto Ferreira, que errou, na minha visão, na segunda etapa. No vídeo de hoje quero comentar com vocês esse assunto. Só antes de começarmos aqui, deixe seu like, também se inscreva no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo, porque infelizmente, né, o YouTube tem dessa, se o Goiás ganhasse esse vídeo ia dar muita visualização. Como perdeu, se der 1000, 1500 já é muita coisa, mas então conto com a ajuda de vocês, de quem comparecer, né, quem assistir aqui o vídeo, deixar o like, também compartilhar, deixar a sua visão aqui embaixo. Bora falar inicialmente sobre as escalações, né? O Goiás que mudou bastante, já havia comentado isso no vídeo do pré-jogo, né? 5 mudanças no total e todas elas surgiram um certo efeito. Na lateral direita com o Apodi, na vaga do Maguinho, na zaga ali o Lucas Alter que conseguiu a inscrição, né? Entrando na vaga do Edu. O Lucas Alter foi muito mal na partida de hoje. No meio de campo permanecendo o Zé Ricardo e o William Oliveira. Mas na camisa 10, o Marquinhos Gabriel, que entrou bem, né, no segundo tempo contra a Aparecidense, fez essa função até razoável na primeira etapa. Lá na frente com o Diego Gonçalves, que também conseguiu fazer a inscrição, né, entrando na vaga do Fernandinho, e centralizado o Nicolas na vaga do Felipe Costa. Então basicamente essa escalação aí do Goiás com os outros jogadores que participaram da primeira partida. Até que nos primeiros minutos o Atlético mandou o jogo, né, não teve assim grandes oportunidades para o goleiro Tadeu ter que fazer uma grande defesa até os 10 primeiros minutos, mas sempre tendo maior posse de bola, maior volume de jogo também, e um cruzamento ali do Baralhas por volta dos 12, 13 minutos, a primeira grande chance da partida. O Goiás quase que já sai atrás do marcador com esse erro individual do Lucas Alter, né, que tentou sair jogando pelo lado direito. Ele tem até tem uma certa qualidade para fazer isso, mas se tiver muito sozinho, igual ali o Apodi não aproximou, nenhum dos dois volantes, né, nem o Zé Ricardo, nem o William Oliveira fizeram essa movimentação, ele ficou sozinho, teve que jogar a bola na lateral, perdeu ali. O Gabriel Baralhas fez uma boa jogada, mas na hora que o Shailon foi chutar para a sorte ali do Goiás, meio que a bola quicou antes, né, e subiu por cima do gol. Depois dessa movimentação, o Goiás, que sofreu muito na saída de bola, não conseguia fazer muitas jogadas, né? Tinha que ou tentar um chutão para frente ou até mesmo uma jogada mais arriscada. Não é o perfil que o Guto Ferreira gosta. A movimentação dos dois volantes mudaram. O Zé Ricardo ele apareceu como um terceiro homem no meio na zaga, melhor dizendo, para sair aquela bola mais com a cabeça erguida, um jogador que tem uma movimentação melhor. O Marquinhos Gabriel também apareceu e o Apodi sendo aquele jogador para deixar uma pulga atrás da orelha do Jefferson na lateral esquerda do Atlético, né? Porque ele invertia muitas jogadas com o próprio Vinícius ou o Diego Gonçalves. Foi uma boa movimentação a partir desse momento. Aí sim o Goiás tendo um melhor controle do jogo e fez sim uma boa partida a partir daquele momento. Em relação às principais jogadas, teve um chute ali do Diego Gonçalves aos 17 minutos, né? Uma boa aparição também na sua estreia, ainda sem ritmo de jogo, mas tentando, chutando de longa distância. Tem uma batida forte que pode ser um diferencial em relação aí, por exemplo, do Vinícius, né, que não tem essa característica. Aos 17, um chute dele para uma boa defesa do goleiro Ronaldo. Dos 10 aos 20, 25 minutos, o Goiás conseguiu controlar bem a partida, ter bons cruzamentos, até mesmo toques rápidos, né? Uma outra característica também que eu gostei, o Sander ficou como um terceiro zagueiro, às vezes, né, deixando o Apodi ir lá para frente. É uma coisa que eu já havia comentado sobre essa característica do Guto Ferreira, que ele gosta de um lateral muito defensivo e outro bastante participativo. Acho que para esse começo de campeonato goiano, o Apodi pode ser uma solução interessante, enquanto o Raul Lozano, né, o argentino, ainda não for inscrito. Outras movimentações também que a gente pode destacar, o Zé Ricardo, como eu falei, deu a maior dinâmica, né, para a saída de jogo, ainda deixava o Shailon muito solto, né, ali na partida. O Goiás vacilou um pouco nesse quesito. O Shailon poderia ter marcado tranquilamente até 2 gols na primeira etapa. Felizmente pra gente, né, teve um pouco de sorte no primeiro tempo. Uma parada médica ali por volta dos 30 minutos, o Goiás voltou ainda mais organizado em relação à conversa com o Guto Ferreira. Alguns chutes de longa distância, como por exemplo do William Oliveira, do Sander também, que não conseguiu pegar muito bem na bola aos 33 minutos. Aos 37, uma chance ali com o Vinícius, né,
após uma boa jogada com o Marquinhos Gabriel, o Diego Gonçalves batendo de fora da área para uma boa defesa do goleiro, o Ronaldo, né? E aos 35 minutos, ali já nos minutos finais também, o Apodi saindo, nos 45, melhor dizendo, né? O Apodi saindo cara a cara com o goleiro, dando toque por cima e o Lucas Gasal tirando basicamente quase em cima da linha. Então foi sim um bom primeiro tempo do Goiás. Tirando aqueles primeiros 15 minutos, né? Onde a movimentação ficou errada, o Atlético ele só chegou nas falhas do Goiás. E durante toda a partida também foi assim, né? O Goiás conseguiu sim criar com a bola no pé e é uma dificuldade tremenda, porque no time do ano passado não tinha nenhum momento que o Goiás ficava com a bola tendo um mínimo de qualidade e tranquilidade. Essa característica que o Guto Ferreira quer implantar, né, é totalmente diferente, muito mais difícil de ser executada e é normal ter erros e também a melhoria, né, na sequência da temporada. Então não vejo como desastre, a gente vai pegar agora e vai ficar puto porque perdeu um jogo desse. Eu calculo muito bem, esses 15 minutos, até os 15 minutos da segunda etapa do Goiás foram de perfeita execução, eu diria até dessa maneira. Só faltou o gol, acabou acontecendo no começo da segunda etapa, mas se a gente pegar esse recorte por ser o segundo jogo do Goiás no Campeonato Goiano, as estreias ali do Diego Gonçalves jogando na primeira vez juntamente com o Nicolas, né, o meio de campo também com o Zé Ricardo e o William Oliveira, isso mesmo, pode sim ser uma boa perspectiva para a sequência do ano. No segundo tempo, aí o Goiás caiu muito de rendimento, não entendi muito, acho que a gente pode explicar muito por conta da parte física. Inicialmente com as mudanças, na segunda etapa entrou o Carlos Maia, camisa número 8, na vaga ali do Marquinhos Gabriel, que até fez uma partida razoável, principalmente no segundo tempo, no final do primeiro tempo, né, dando maior mobilidade, mas eu acho que não era a hora de colocar o Carlos Maia. Entretanto, nesse começo do ano, o Goiás vem priorizando essa parte física, como ele já vinha treinando com um certo ritmo, né, há algum tempo, e também para fazer teste. Não adianta ficar cansando os jogadores agora no começo da temporada. Se fosse eu não colocava Vinícius, Nicolas, Diego Gonçalves, o próprio Sidmar agora em 2, 3 rodadas do Campeonato Goiano, porque isso fatalmente eles vão sentir lá na 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, ficando fora de um jogo importante, né? Então eu, na minha visão, não escalarei esse time com força máxima nas primeiras rodadas do estadual. Mas enfim, o Guto Ferreira vem fazendo essa mescla, né, dos jogadores. O Carlos Maia que deu assistência, né, pro gol aí do Nicolas. Uma das primeiras boas jogadas ali do Goiás, logo aos 10 minutos, né, da segunda etapa. Antes disso, o Zé Ricardo havia batido bem um escanteio fechado para uma boa defesa do goleiro do Atlético. E a jogada do Carlos Maia dando um drible na marcação, tentou o passe de primeira ali para o Nicolas, a bola voltou para ele, jogou novamente em profundidade. E o Nicolas é muito bom naquela bola cara a cara com o goleiro, né? Dificilmente ele erra. A gente pode lembrar aí, por exemplo, em chutes contra o Fluminense no Brasileirão do ano passado, o Remo, lá na Série B de 2021, é um cara que não perde gols quando está aí cara a cara com o goleiro. Então foi uma boa movimentação do Nicolas, que estava um pouco discreto na partida. Depois disso eu não entendi, porque assim, a gente pode explicar, por ser um jogo às 10h30 da manhã, né, esse horário é até legal, do Goianão agora de 2023, mas eu senti que o meio de campo do Goiás ficou muito mais frágil, principalmente com a chegada do Carlos Maia. No banco não tinha assim volantes à altura, como por exemplo, acho que só tinha um Natan no banco de reservas para fazer aquela função na vaga ou do Zé Ricardo ou do William Oliveira, que eles ficaram cansados. E é a segunda partida do Goiás apenas no estadual. E eles não conseguiram acompanhar o mesmo ritmo do Atlético, que tem dos seus dois melhores jogadores que já jogam juntos há 2 temporadas, 2 ou 3, né, consecutivas, que é o Shailon e o Gabriel Baralhas, né? Então, na minha visão, o Goiás perdeu o jogo neste meio de campo, que não jogou mal, o Zé Ricardo e o William Oliveira, mas perderam o ritmo, né, que vinha sendo muito competitivo da primeira etapa. Outra coisa também, o Maguinho demorou a entrar na partida. Isso agora falando depois dele errar dele cometer o pênalti, né, ali meio mandrake, para variar, né, no Campeonato Goiano, mas ele tinha que ter entrado antes. Tinha que ser outro jogador, né? O Maguinho é muito ruim. A gente contando com ele para segundo tempo. Daqui a pouco o Bruno Santos chega, o Raul Lozano também, ele vai acabar sendo a terceira ou quarta opção dentro aí do elenco do Goiás, mas essa mudança do Guto Ferreira tinha que ter acontecido um pouco antes. No gol do Atlético ali, um bom chute do Felipe Viseu também, a gente não pode achar que é só o Goiás que joga contra ele mesmo, não tem isso no futebol, mas o Apodi estava indo muito para o ataque e é normal, ele já havia participado de todo o segundo tempo no último jogo contra a Aparecidense, a marcação ficou frouxa, o Lucas Alto teve que sair da zaga para fazer o combate, ele não é bom naquilo. O Lucas Alto ele é melhor principalmente no jogo aéreo. Para dar esse primeiro bote, o Sidmar ele é melhor nessa questão, mas como a jogada saiu no lado direito, o Lucas Alto deu muito espaço e o Felipe Viseu, né, mandou ali a bola basicamente no ângulo do Tadeu. E o Goiás desesperou no jogo, né? Aquela mesma característica de tocar a bola, de ter calma para sair jogando, basicamente depois que levou o gol não aconteceu mais. Até teve ali algumas outras jogadas antes do gol com o Vinícius, algo mais em profundidade, mas depois disso apenas arremates ele de longa distância, né, como por exemplo do próprio Diego Gonçalves,
o Vinícius também, né, tentando algumas jogadas, mas nada que se compare aquele bom rendimento, principalmente no final da primeira etapa, nos últimos 25, 30 minutos, foi sim uma boa exibição. No segundo tempo isso não repetiu, o Goiás meio que perdeu no jogo, tanto físico, no meio de campo, quanto também no mental, né, o pênalti ali do Maguinho, besta demais, né, o Jefferson, que nem tem essa qualidade toda, acabou aparecendo na linha de fundo e o Maguinho se jogou em cima dele. Eu nem acho que foi pênalti, mas foi muito imprudente o Maguinho, o juiz, sem o auxílio do VAR, ele poderia ter marcado ou o toque quase que na mão, que ali, dependendo do ângulo, o bandeirinha poderia ter chegado dessa maneira, ou até mesmo ter se jogado, né, em cima do Jefferson ali na jogada na linha de fundo. Então foi muito imprudente novamente aí o Maguinho. O Tadeu não pega pênalti em clássico, né, então mais um aí. O Charlion sempre faz gol contra o Goiás, então mantendo essa escrita aí também, mas não tem nada pra gente tacar o pau aqui também, querer crucificar jogador, igual eu vejo muito comentarista mesmo, né, fazendo uma cobrança muito exagerada para os primeiros 15 dias de temporada do Goiás, então não vejo com essa necessidade não. Depois disso entrou até no segundo tempo o Fernandinho na vaga do Diego Gonçalves, o Edu na vaga do Lucas Alter e o Brenner Culano no lugar do Nicolas. Nenhum deles conseguiram fazer grandes jogadas não, então foi um segundo tempo horroroso aí por parte do Goiás, não conseguiu corresponder, né, da mesma forma, vinha tirando tudo por cima e por baixo, na zaga, o meio de campo ganhando todas as jogadas, né, tendo uma boa saída de jogo, os dois pontas participativos, o Vinícius mais em jogadas de linha de fundo juntamente com o auxílio do Apodi, o Diego Gonçalves em chutes de longa distância e o Nicolas sendo aquela referência. Na segunda etapa isso infelizmente acabou, e o que é totalmente compreensível, a gente não está em um time totalmente desenvolvido, é só o segundo jogo da temporada, não vejo com desespero, obviamente ninguém quer perder o clássico, né, mas esse jogo, o favoritismo seria para quem estivesse jogando em casa, como dessa vez aí foi pro Atlético, acabou que o Goiás levou a pior, né, mas é totalmente normal, vai classificar obviamente pelo menos entre os 4 do Campeonato Goiano, e aí sim, né, para valer a partir das quartas de finais do estadual, que só começa lá no comecinho do mês de março ainda, então sem desespero. Tem alguns jogadores que não têm obviamente condições de jogar aí pelo Goiás, mas pelo menos boas apostas nesse começo do ano pode ser sim interessante. Então basicamente essa é a minha avaliação da partida. É óbvio que a gente não quer perder, né? Mas já que aconteceu na segunda rodada do Campeonato Goiano, acho que a gente serve de aprendizado aí para os próximos jogos. Esse estúdio de hoje aqui é um pouco alternativo, né? Eu tô aqui em Pirenópolis passando esse final de semana, parar o jogo para ver o Goiás perder ainda, né? Bom demais, mas enfim, o melhor do que assistir o jogo nesse começo de temporada, do que resultado, né? É acompanhar ali o desenvolvimento de cada uma das contratações, e tenho sim até uma certa boa expectativa pelo que o time demonstrou, principalmente, né, naquele curto entre aspas, né, dos 15 minutos do primeiro tempo aos 15 do segundo, foi sim uma boa partida pelo lado do Goiás, com apenas, pouco mais de 200 minutos jogando juntos, até considerando treinamentos que foram poucos, né, desde essa preparação do dia 3 de janeiro até o começo do estadual. Quero que você deixe a sua avaliação aqui embaixo também nos comentários, quem que você achou que foi bem, quem foi mal, quem poderia ter participado. Esse time com a chegada de um camisa 10, um lateral direito, uma outra referência ali pelos lados do campo, um zagueiro, né, porque o Lucas Alter infelizmente é muito ruim nesse jogo, quando exige mais dele, ele acaba pipocando, né, então não é bom ter esse jogador como um titular absoluto. Pode sim ser uma boa equipe do Goiás aí para a sequência do ano. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já falei demais, né? Quem falou aqui com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!